Olá, pessoal, dando continuidade à nossa aula de sistema cardiovascular. Iniciamos falando, né, da anatomia do sangue, e aí aparece aqui pra gente, né, os slides. Aí lembra da proporção, né, da parte líquida do sangue, parte sólida. Então, só fazendo um breve resumo aqui. Aí estudamos um pouco dessa parte líquida do sangue chamada de plasma e as proteínas presentes no plasma, né? Falamos das hemácias ou glóbulos vermelhos, né? Que é essa célula aqui que a gente tem nessa fotografia de microscopia. E falamos em seguida da tipagem sanguínea, não é mesmo? Falamos da tipagem sanguínea logo em seguida aqui. Então, vamos dar continuidade aqui, falando agora dos glóbulos brancos, tá? Os glóbulos brancos, que são células importantíssimas aí que estão presentes no nosso sangue e servem como defesa no nosso organismo. Quando você pensa em glóbulos brancos, você logo tem que pensar num exército, tá? Um exército que está trabalhando a seu favor. Então, quando uma infecção ela atinge você, quem é que vai trabalhar para que essa infecção ela suma do seu organismo? São os glóbulos brancos, tá? Então, quando você pensar em glóbulos brancos, você vai pensar em um exército, como se fosse um exército. Chegou um inimigo, o exército vai lá e ataca, certo? Então, tá. Seguindo aqui os slides, então, os glóbulos brancos, né, são chamados também de leucócitos, e eles existem no sangue em menor quantidade do que as hemácias. São responsáveis pela defesa do organismo e são capazes de destruir os invasores. Produzem histamina, substância que se manifesta nas reações alérgicas, e heparina, que a heparina, gente, é um anticoagulante, tá? Ele pode ser produzido, como a gente está vendo aqui nesses slides, pode ser produzido pelo organismo e pode ser produzido também como medicamento de maneira sintética, tá? Quando eles estão suspensos no sangue, os leucócitos têm um formato esférico, ou seja, o formato como se fosse uma bola, tá? Existem dois tipos principais de leucócitos, os granulócitos e os agranulócitos, tá? Eu não vou cobrar tanto essas diferenças para vocês em prova. O que eu vou mais pedir para vocês é que vocês saibam diferenciar essas células principais, né? Lembrando quais são as que a gente mais vai encontrar no sangue. Vou voltar na fotografia aqui. Ou seja, a hemácia, né, que é o glóbulo vermelho, aquela célula que dá a cor vermelha ao sangue, está em grande quantidade no sangue, né? 45% do volume do nosso sangue, aproximadamente, é de hemácias, não é isso? E aí, quero que vocês se lembrem que, olha aqui, o leucócito, ele tem esse formato esférico, ok? É uma célula de defesa, eles vêm aos montes quando o nosso organismo está ameaçado, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, olha, os leucócitos, gente, dentre os granulócitos e os agranulócitos, vamos lá, dando sequência. Os granulócitos, gente, são divididos em três grupos de leucócitos, tá? Que são os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Aqui vocês podem observar as porcentagens de cada um do sangue. No entanto, eu não vou cobrar essas porcentagens para vocês, tudo bem? Eu não vou cobrar isso em prova, muito detalhe disso aqui. É mais mesmo a título de conhecimento, tá? Eles se formam na medula óssea e são destruídos e eliminados pelo fígado, baço, o muco bronquial, secreções glandulares ou por autodestruição. Eles defendem o organismo, gente, na fase adulta das doenças, tá? Deixa eu só controlar o tempo da aula aqui. Deixa eu olhar aqui que horas são, certo? E aí eu trouxe uma ilustração só para vocês terem uma noção
de quando se fala em leucócito, ou seja, o exército de defesa, né, do nosso organismo. São células que estão presentes no sangue. Dentre os leucócitos existe uma divisão principal, os granulócitos e os agranulócitos. Dentre os agranulócitos nós temos o tipo linfócito e monócito. Dentre os granulócitos, nós temos os eosinófilos, basófilos e neutrófilos. E aí essa ilustração traz para a gente essa demonstração, né, de que existe uma diferença entre eles, né, e está representado por desenhos aqui. Então, é só mesmo a título de conhecimento, só para vocês entenderem que dentro do exército existem soldados diferentes, digamos assim. Ok? Então, vamos para frente. Agora vamos falar das plaquetas. As plaquetas são outras células que estão presentes no sangue, que são extremamente importantes, tá? Para poder desenvolver no nosso sangue a capacidade de fazê-lo coagular, tá? Então, quando você se machuca, é super importante que o seu sistema de coagulação esteja funcionando bem, para que quando você comece a sangrar, em alguns instantes você pare de sangrar, que aquela casquinha, entre aspas, que se forma, ela comece a ser produzida pelo organismo, tá? E para isso, o número de plaquetas no seu sangue deve estar normalizado para que isso aconteça, ok? Então, ó, aqui nós temos, então, o que são plaquetas? São fragmentos de células especiais, tá, da medula óssea. Eles também podem ser chamados de megacariócitos. As plaquetas, gente, elas estão numa quantidade aproximada de entre 250 a 450 mil plaquetas a cada ml de sangue, tá bom? Então, é um componente que está em grande quantidade também e é bem importante aí no processo de coagulação sanguínea, certo? A função é a coagulação sanguínea, como eu já falei para vocês. Sem elas, né, sem as plaquetas, a gente a gente perderia muito sangue se tivesse algum machucado, algum ferimento, tá? Existe uma doença, gente, sanguínea chamada hemofilia. Essa doença, ela é uma doença hemorrágica, tá? Ela é resultante de um defeito hereditário na formação do plasma. Que é chamado fator 8, tá? Existe um mecanismo dentro de bioquímica, né, da matéria de bioquímica, chamada cascata de coagulação. Então, é uma cascata de eventos até que se forme aquela casquinha, né? Ou seja, a coagulação do sangue aconteça. É uma cascata de eventos que vocês vão estudar numa matéria chamada bioquímica ou qualquer outra matéria similar a essa num curso superior, ok? Já adianto para vocês que não é algo muito simples de se entender, mas é bem interessante. E no curso técnico, infelizmente, nós não temos tempo suficiente para poder estudar. Mas é importante que vocês conheçam, saibam que existe. E aqui, nesse momento, o que vocês precisam saber? Que no sangue nós temos um tipo de célula chamada plaqueta, né? Que a plaqueta, as plaquetas estão nessa quantidade no organismo, entre 250 e 450 mil, e que existe uma doença chamada hemofilia. Além disso, é importante saber que se você não tem a quantidade de plaquetas suficientes, você pode sangrar até morrer caso você se machuque, tá? Tem também, gente, um problema que pode acontecer. Algumas doenças levam à redução da quantidade de plaquetas no sangue. Vamos lembrar de uma, por exemplo, a dengue. A dengue é uma doença que pode diminuir a quantidade de plaquetas no sangue. Então, quando essa quantidade diminui para um nível crítico, o que acontece? O paciente pode começar a sangrar. Sangrar como, Patrícia? Até sem se machucar, gente. Vamos supor, um paciente com suspeita de dengue, uma das orientações que a gente tem que dar, inclusive para ele, é para ele prestar atenção se não vai sangrar durante a escovação dos dentes.
Porque lembra que quando a gente escova os dentes, às vezes sai um pouquinho de sangue? Então, para uma pessoa que está com uma redução de plaquetas no sangue, isso pode acontecer com mais frequência. Meninas, quando menstruam, a gente também tem que ficar atento e pedir para elas prestarem atenção, meninas e mulheres, né? Prestarem atenção caso esse sangramento se torne exagerado. E também no caso de quando a pessoa se machuca. É muito perigoso. Ela vir a se machucar e não parar mais de sangrar. Então eu estou falando desses detalhes para vocês ficarem atentos na hora da assistência, tá? E algumas doenças que levam à diminuição das plaquetas, não, o que eu quero dizer, retomando, essa redução de plaquetas no sangue é chamada de plaquetopenia, tá? Plaquetopenia. Então, só para vocês saberem a título aí de conhecimento. Então, aqui eu trouxe, gente, nessa ilustração, aqui vocês podem ver um vaso sanguíneo, né? O vaso sanguíneo, ele foi cortado. Então, olha que interessante, é necessário lembrar que o vaso sanguíneo, aqui ele está mostrando para a gente um vaso sanguíneo capilar, que são os mais fininhos que existem. E olha aqui, uma célula da parede do vaso sanguíneo ao lado da outra, certo? A célula com seu respectivo núcleo. E dentro aqui do vaso sanguíneo circulando sangue. Só que o que ele fez? Ele está mostrando para a gente quais as células que estão presentes dentro desse sangue que circula dentro dos nossos vasos sanguíneos. Olha que bacana. Aí ele está mostrando para a gente, ó, olha aqui como o glóbulo vermelho, né, a hemácia é grande, ó. É uma célula grande em relação às outras. Aqui a gente tem um glóbulo branco, ó, um leucócito. Olha as plaquetas, né? São células já menores em relação ao glóbulo vermelho. E olha que bacana, ele está mostrando aqui para a gente, extravasando um pouco, saindo desse vaso, o quê? Plasma, ok? Então, muito bem, vamos para frente um pouquinho mais. Gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre o hemograma, tá? O hemograma é um exame de sangue realizado para quê? Vamos prestar atenção aqui na palavra, ó, hemo. Hemo é um radical que se refere a quê? Sangue. E grama? Grama se refere à contagem, tá? Então, é a contagem de células sanguíneas, certo? Então, o hemograma é isso, ele faz a contagem das células sanguíneas. Então, vamos lá. Para que isso existe? Existe porque os médicos, para poderem fazer o diagnóstico de algumas doenças, eles precisam saber sobre a contagem das células sanguíneas presentes nesse sangue, tá? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui o exemplo de um hemograma. Eu peguei da internet, tá? Eu acredito que muitos de vocês já fizeram esse exame, já conhecem a natureza desse exame e já leram, né? Eu acredito que alguns de vocês entenderam bastante e alguns não. Parecia que estava escrito tudo em grego. Então, vamos agora ver como é que isso funciona, tá? Como é que é o resultado de um hemograma. É lógico, eu apaguei aqui o cabeçalho com a identificação do paciente, tá, gente? Porque a gente procura ao máximo preservar a identidade das pessoas. Quando a gente está numa situação assim que você está falando ao público, então você nunca publica os dados de uma pessoa, mostra para todo mundo, né? Porque senão você expõe muito o paciente. Então, como eu trouxe para a aula, eu retirei a identificação do paciente, que era uma pessoa desconhecida na internet, mas mesmo assim. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o título do exame, ou seja, é um hemograma. É bem importante vir a descrição de qual exame que se trata logo no início, porque podem haver vários tipos de exames diferentes, tá? Por exemplo, pode ser um exame de triglicérides, colesterol, de exames da tireoide, né? De indicadores da tireoide, do rim, do fígado. Então, para a gente diferenciar, é sempre importante colocar logo de cara aqui
o nome do exame. Ele sempre vem, na verdade, já, só para vocês saberem que é aqui que vocês localizam, logo no começo. Então, se trata de um hemograma. Logo em seguida ele fala qual tipo de sangue, de qual material biológico foi feito o hemograma. Então, o hemograma foi feito a partir do sangue total, tá? Sangue total de um paciente com EDTA. O que é EDTA? Lembra que eu falei para vocês? É aquele tubo de tampa roxa que contém EDTA. Então, é o tubo que contém uma substância que faz com que o sangue não coagule dentro do frasco, para que ele possa ser examinado, certo? O método. Aqui ele tá, essa coisa, gente, do pessoal de análises clínicas, tá? Então, quem estuda análises clínicas vai saber exatamente do que se trata isso aqui. O método, ele está dizendo pra gente como é que esse sangue foi analisado. Inclusive, eles colocam até o modelo da máquina que foi utilizado para poder fazer o exame, tá? O hemograma. Para a gente da enfermagem importa? Na verdade, não. Eu só estou mostrando para vocês a título de conhecimento, só para vocês entenderem quando vocês veem essas coisas, o que quer dizer. Então, está dizendo aqui na primeira linha, hemograma. Então, é o nome do exame que a gente está lendo, certo? O material foi coletado de sangue total naquele tubo roxo que tem anticoagulante. E foi feito por meio desse procedimento aqui, lá no laboratório. Ok? É só isso que a gente tem que saber. E agora, gente, ele vai fazer a parte, assim, a contagem, olha que legal. A contagem daquela parte sólida do sangue, tá? A parte do eritograma, a parte sólida do sangue, o que a gente chama também de elementos figurados, tá? Então, eritrócitos, ou glóbulos vermelhos. Quantos tem nessa amostra de sangue desse paciente aqui? Tinha 5,2 milhões de glóbulos vermelhos dentro de 1 ml de sangue, tá? Milímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml, tá, gente? Mentira, falei errado agora. É isso mesmo, 1 milímetro cúbico, é isso mesmo. É 1 ml de sangue, tá? E quanto era o normal que a gente estudou? A gente estudou que 4,5, que seria 45% de 1 ml, né? É o valor mínimo aceitável de hemácias dentro do sangue, certo? O laboratório, ele coloca um intervalo, ele não coloca só o mínimo, ele coloca um intervalo aceitável. Então, entre 45 e 5,9 milhões de hemácias, tá ok. Esse paciente está dentro desse intervalo? Tá, ó. Ele está com 5,2, então ele está entre 4,5 e 5,9. Então, tá ok. Isso quer dizer que esse paciente está com a quantidade de hemácias normal no seu sangue, ok? Hemoglobina, que é o próximo que aparece aqui pra gente. A hemoglobina, ela lembra que é aquele pigmento presente na hemácia. Então, tem a hemácia, hemoglobina. A hemoglobina é o pigmento presente na hemácia. Ele está dizendo que está 12 gramas por cento. E quanto é o normal que tem que ter em um paciente, uma pessoa? 12, tá? Então, esse paciente está ali no limite da normalidade, mas está normal, tá? Entre 12 e 17,5 gramas por cento. Gente, a hemoglobina é um indicador super importante de anemia, tá? Então, aqui que vocês sabem se o paciente está anêmico ou não. E a anemia, ela pode ser considerada leve ou grave. Eu vou fazer aqui uma anotação para vocês verem o que eu quero dizer, tá bom? Então, vamos lá. Vou fazer uma anotação aqui em Word para vocês entenderem o que eu quero dizer. É o seguinte. Deixa eu aumentar a letra. Então tá, anemia. Lembrar que a anemia ferropriva, no caso, ela está muito relacionada à quantidade de hemoglobina. Tá? E aí, gente, lembrando que 12 é o valor mínimo, é o normal, né? É o mínimo normal que a gente chama.
12 é o considerado normal. E aí, gente, existe anemia. Anemia grave, anemia leve, moderada e a grave, tá? Anemia leve seria uma anemia em que esse HB que a gente chama, então a hemoglobina também é chamada de HB, para os íntimos. Então, gente, a hemoglobina, quando ela está baixa, ou seja, abaixo de 12, já é considerado anemia, abaixo de 12, tá? Só que a anemia pode ser leve, moderada ou grave. Então, gente, o que é uma anemia leve? A anemia leve é quando o HB está menor, né? Menor ou igual. Deixa eu tirar isso aqui para não confundir. Quando está menor ou igual, vou colocar assim, ou igual, desculpa, não é menor ou igual a 12. É quando o HB está entre 10 e 11,9, tá? Então, entre 10 e 11,9 é uma anemia considerada leve, certo? Anemia leve. Anemia moderada é quando esse HB está entre 8,1 e, aqui é o limite, né, 9,9. Então, essa é uma anemia já considerada moderada. Agora, a anemia grave, gente, é quando o HB ele está igual ou menor do que 8, tá? Essa anemia grave, ela só pode ser resolvida por quê? De que modo? Por transfusão. Então, a anemia grave, ela é transfusional. Tem que fazer transfusão de sangue nesse paciente, tá? Então, aqui, ó, acende o alerta. Anemia grave, transfusional, certo? Aqui, a anemia moderada, normalmente é tratada com medicamentos. Pode ser por via oral ou intravenoso, né? IV. Aqui, normalmente, se trata com medicamentos por via oral. Normalmente, tá? É lógico, gente, cada médico vai decidir. É aqui, então, 12 é igual ou maior. Desculpa, maior é assim, né? Maior do que 12. Igual ou maior do que 12 é considerado normal. O que é considerado anemia? Então, deixa eu organizar aqui essas informações. Então, a hemoglobina é igual a HB. E a hemoglobina normal é igual ou maior do que 12, o valor. O que é considerada anemia? Anemia leve, moderada ou grave, né? Então, a leve aqui já especifiquei para vocês, a moderada e a grave. Sendo que a grave, ela é uma anemia que só se resolve com transfusão de sangue. E aqui normalmente se faz a medicação, tá bom, gente? Então, só mostrando esse ponto aqui para vocês que eu acho que é bem relevante, ok? Então, vamos lá. Então, continuam me vendo aqui? Oi! Então, vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Certo, e é aqui no hemograma que a gente observa os valores de HB, tá? Hemograma. Hematócrito. Hematócrito, gente, é tudo. Contar todas as células vermelhas, tá? Que aí dá aquela porcentagem que eu falei para vocês de aproximadamente 45%. Entre um laboratório e outro, vai acontecer de haver pequenas diferenças, tá? Vai ter laboratório que vai falar para você um pouquinho diferente do valor que a gente aprendeu na aula, e não tem problema. Vocês sempre têm que olhar o valor de referência do laboratório.
Esse laboratório está falando para a gente que entre 40% e 52% ele vai considerar normal. Ok, tudo bem? Então você aprendeu na aula que é 45%, mas você vai prestar atenção em duas coisas. Você vai prestar atenção no que o paciente tem, então essa coluna vai ser sempre os dados do paciente, né? Essas duas aqui, sempre os dados do paciente, e aqui vai ser o valor de referência do laboratório, tá? Então, o valor aqui, 46, está fugindo dos 45% que vocês aprenderam em aula. Porém, o laboratório está dizendo que é normal, então você vai olhar para esse valor que o laboratório está falando. Eu acho que o importante é você ter essa noção de que existe essa variação, tá? E que um laboratório pode diferenciar do outro, mas nunca vai ser um valor tão diferente do que você aprendeu, daquele padrão que você aprendeu, ok? Eu não vou entrar nesses detalhes e nem vou cobrar para vocês, tá? Sobre esses valores de VCM, HCM, HCCM. São também, fazem parte aqui das células sanguíneas, do tipo de célula, e isso é algo que foge já da nossa competência. Na verdade, a leitura do hemograma é o médico que faz a leitura, tá, do hemograma, mas é importante que a gente conheça alguns fatores. Vamos supor que você foi buscar no laboratório os exames de alguns pacientes que o médico pediu ou que a enfermeira pediu. E aí a unidade está lotada. Muito paciente para atender, não vai dar tempo do médico ver todos os exames. No entanto, você percebeu que tem um que está com, sei lá, um paciente com uma anemia grave, por exemplo. E a anemia grave, gente, que foi aquela que eu mostrei para vocês agora há pouco, não é uma coisa que dá para esperar até amanhã para resolver, não. Tem que ser resolvida hoje, tá? Porque senão esse paciente pode morrer. Então, se você percebeu, você está lá com os exames na mão, já percebeu que esse paciente está com essa anemia grave e só você viu e a enfermeira não teve tempo, o médico não teve tempo de ver, o que você vai fazer? Você vai chamar a atenção deles. Você vai falar, olha, enfermeira ou doutor, né? Falar para um dos dois e dizer, olha, esse exame aqui está alterado. Você não quer olhar? E aí é importante falar assim, e sempre falar com educação e com cuidado, porque a gente sabe que não é da nossa alçada, não é da enfermagem ver exame. Porém, os outros profissionais, às vezes, estão tão atarefados que eles não iam ter tempo de ter visto aquilo. E você que entendeu o exame, você viu. E aí você chama atenção e consegue fazer com que o médico preste atenção nisso e tome a conduta adequada, ou seja, já fazer todo o encaminhamento para que esse paciente seja transfundido, tá? E aí você salva uma vida, sim, ok? Então é prestando atenção no que está fazendo, prestando atenção de uma maneira crítica e não só mecânica, tá bom, gente? Então eu ensino vocês para que vocês sejam críticos, vocês prestem atenção no que está acontecendo. E lógico, sempre falando com o colega de uma maneira educada, até porque não é da sua alçada ler hemograma, mas se você presta atenção, você ajuda a equipe, tá bom, gente? Então vamos lá. Leucograma. Leucograma é a contagem dos leucócitos, tá? Então, olha, o leucograma está mostrando para gente leucócito total. Então, a quantidade total do exército de leucócitos desse paciente, naquele dia que ele coletou sangue, era de 8,7, né? Na verdade, 8.700 8.700 unidades de leucócitos dentro de 1 ml de sangue, certo? Quanto é que esse laboratório consideraria normal? De 4.500 a 11.500. Ok, esse paciente está dentro? Tá, está dentro desse intervalo aqui. Então, quer dizer que ele está aparentemente bem de saúde, não tem nenhuma infecção no corpo dele, tá, gente? Quando tem infecção, esse número de leucócitos ele sobe absurdamente, ele começa a subir. Ele vai para além dos 11.000 por milímetro cúbico de sangue. E é aí que o médico começa a perceber que esse paciente está desenvolvendo uma infecção no sangue, tá? Então isso é grave também, tem que ser prestado atenção, ok? Não vou me ater à contagem aqui específica dos leucócitos. A gente presta mais atenção na contagem dos leucócitos totais mesmo, tá?
Isso aqui, gente, o médico fica estudando meses e meses na faculdade de medicina para poder entender a variação das porcentagens de leucócitos, né, entre um e outro, e o significado em cada doença, tá bom? Então isso foge da nossa alçada, como enfermagem. Plaquetas. As plaquetas, gente, são células, lembra que a gente estudou agora há pouco, que são células sanguíneas responsáveis, né, é um dos ingredientes na coagulação sanguínea, né? E elas têm uma quantidade que é considerada normal do sangue. Eu falei para vocês agora há pouco que variava entre 250 mil, vou até voltar para vocês verem. Aqui, plaquetas. Falei que variava entre 250 e 450 mil. Porém, é importante que vocês se lembrem que de uma referência para outra esse valor pode mudar. E olha aqui, esse laboratório já mudou a referência. Ó. Então, para esse laboratório é considerado normal, entre 150 e 400 mil, tá? Unidades dentro de 1 milímetro cúbico, tá? E aí, gente, aqui, ó, tem outra unidade mostrando microlitro, que é a mesma coisa, tá? Nesse paciente, quanto que estava nesse paciente no momento da coleta de sangue? Ele estava com 280 mil unidades de plaquetas dentro de 1 milímetro cúbico. Está dentro do valor de normalidade, então está ótimo. Esse hemograma como um todo está ótimo, o paciente está com tudo normal. Vocês entenderam isso, gente? Então, o que foge da normalidade é que a gente vai começar a desconfiar e vai tentar entender o que está acontecendo. Na verdade, não é a gente, é o médico, né? Mas é importante que a gente tenha uma noção geral de como é que isso funciona, ok? Já que a gente estava falando da plaqueta, eu vou falar mais um pouquinho aqui até a hemostasia. Então é o seguinte, a gente tem aqui esse slide falando para a gente sobre hemostasia. E o que é hemostasia? Hemostasia, gente, é o processo que se inicia quando o vaso sanguíneo sofre uma lesão na sua parede. Então vamos lembrar, aqui a gente tem um vaso sanguíneo e aqui, ó, vamos supor que é um corte que foi feito, né, uma lesão. Então tem uma lesão na parede do vaso sanguíneo. O que acontece? Esse sangue que está aqui dentro, ele começa a extravasar, começa a sair para fora. E não é o que a gente quer, né? Sair para fora é um pleonasmo, né? Mas tudo bem. Então, hemostasia é o processo de coagulação sanguínea. O sangue ele começa a formar aquela casquinha, entre aspas, para que o sangue pare de extravasar enquanto a gente sofreu, né, aquele ferimento. Então, gente, ele visa impedir a perda exagerada de sangue, né? A perda de sangue, qualquer perda de sangue é chamada de hemorragia, ok? E aí ele forma essa casquinha, entre aspas, que eu estou falando para vocês, é chamada também de tampão placentário, certo? Desculpa, placentário não, plaquetário. De tampão plaquetário. Ou seja, o vaso lesado, ele se contrai, então acontece um processo aí chamado de vasoconstrição, quando o vaso se contrai, e as plaquetas circulantes se agregam no local. Durante a agregação, fatores do plasma sanguíneo dos vasos lesados e das plaquetas promovem uma interação sequencial em cascata de 13 proteínas plasmáticas, originando a fibrina, e formando uma rede que aprisiona leucócitos, eritrócitos e plaquetas. Foi aquilo que eu falei agora há pouco, que a gente está estudando agora de maneira bem resumida, tá, gente? Que é a cascata de coagulação. Então, quando a gente se machuca, o organismo ele já começa a produzir esses fatores para que o sangue pare de sair por aquela lesão, ou seja, para produzir coagulação, tá? Então, eu tenho uma ilustração aqui bem interessante, que eu acho ela bem bonitinha, mostrando para a gente como é o processo de hemostasia. Então, nessa primeira ilustração, tem a parede vascular, que foi rompida. Então, aqui, ó, parede de baixo, parede de cima. Então, a parede de cima, ó, foi rompida. Então, a gente tem um machucado aqui, uma lesão. E aí ele está mostrando a célula sanguínea saindo, né? Então, ou seja, o sangue está saindo por aqui, está sangrando esse machucado. E aí ele está mostrando o sangue, né, com as células separadinhas, ó. Está saindo, então, hemácias,
leucócitozinhos, não, plaquetas, né? Ele está chamando essas bolinhas de plaquetas. E aí ele está mostrando para a gente na figura seguinte que esta parede que aqui está lesionada, desse lado já foi fechada. Ó. Foi fechada pelo quê? Por componentes que foram produzidos nesse processo de coagulação. E que componentes são esses? Tá vendo aqui, ó, plaqueta, fibrina, olha a fibrina é como se fosse um fio costurando, ó, pegando plaquetas, pegando hemácias e fazendo o que eu chamo para vocês num linguajar mais coloquial de casquinha, a casquinha da ferida, a primeira casquinha que às vezes a gente arranca com a unha, lembra? Então, essa casquinha aqui é a primeira formada no processo de coagulação, tá? Ou seja, são várias células sanguíneas amarradas aqui por fibrina, tá? E é super importante que tenha plaqueta. Se não tiver plaqueta, não forma essa casquinha e aí você continua sangrando, certo? Então, voltando, a hemostasia, o processo de hemostasia, então, é a formação do coágulo sanguíneo, né? Que forma o que se chama de tampão plaquetário. Protegido pelo coágulo, a parede do vaso se restaura e forma um novo tecido. Por fim, a ação de enzimas plasmáticas e plaquetárias faz com que o coágulo seja removido. Então, ó, vocês viram que quando essa parede ela é tampada, digamos assim, o sangue volta a circular dentro do vaso normalmente. Certo, gente? Então, essa nova parte aqui, eu vou continuar a partir da próxima aula. Eu acho que se vocês entenderam até esse momento tudo o que eu falei até agora e entenderam a parte de hemostasia, já está bom para esse momento, tá bom? Em seguida, eu continuo com mais um pedaço dessa aula. Essa aula é grande mesmo, tá? Se a gente tivesse presencialmente falando, também demoraria várias aulas para conseguir dar todo esse conteúdo, certo? Então não se assustem, ela é grande assim mesmo, esse é o processo normal que já aconteceria presencialmente também. Tá bom, agora, gente? Nós vamos falar um pouco sobre as vias de sangue, tá, gente? Vamos falar sobre os vasos sanguíneos, isso é super importante, a gente ter uma boa noção dos vasos sanguíneos, quem eles são e como é que eles atuam no nosso organismo, tá? Então, primeiramente, eu queria falar dessa ação, né, dos vasos. Os vasos, eles podem fazer dois movimentos, né? Um movimento de vasoconstrição e um movimento de vasodilatação. Então, gente, o movimento de vasoconstrição é quando o vaso ele diminui o calibre, ele se contrai, ó, constrição, vem da palavra contração. Então, o vaso ele pode se contrair, como está mostrando nesta ilustração aqui que eu estou apontando para vocês, aqui à direita da tela, tá? E nós temos também o processo de vasodilatação, que é quando o vaso ele se abre, ele dilata, ele expande. E aí, gente, quando o vaso dilata, o que acontece? Aqui dentro vai caber mais sangue, tá? Então o fluxo de sangue vai ter uma quantidade maior aqui, tudo bem? E aqui quando o vaso ele se contrai, ele é capaz de armazenar menos sangue, ok? Então é isso que ele está falando nesse slide aqui no 29. Né? Os vasos sanguíneos eles são inervados pelo sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático é quem manda na vasoconstrição, tá bom? E o sistema nervoso parasimpático é que dilata os vasos sanguíneos. Obviamente que sistema nervoso nós vamos estudar mais para frente, né? Já vai ser lá quase o último vaso, o último sistema que nós iremos estudar é o sistema nervoso, e aí nós veremos com mais detalhes, tá? Nesse momento apenas basta saber que no sistema nervoso nós temos um processo, né, uma parte chamada sistema nervoso simpático e outra sistema nervoso parasimpático.
Em seguida, gente, nós vamos falar agora, né, das veias e artérias propriamente ditas, né? Então, por meio das veias e artérias, o sangue está constantemente abastecendo e transportando detritos das células, tá? Qualquer interrupção no fluxo pode acarretar a morte celular e, portanto, ocasionar uma lesão nos tecidos. Então, gente, toda a tubulação sanguínea, né? Todos os vasos sanguíneos do nosso corpo, sejam eles artérias ou veias, eles têm que estar em constante circulação. Se não houver constante circulação, o que acontece com você? Você morre, morre. Não pode, tá? Parar de circular esse sangue. Tem que estar em constante circulação. As veias, gente, as veias elas têm parede muscular mais fina, tá? As veias, elas têm uma capacidade interessante de se contrair ou de expandir, de vasodilatar ou de vasocontrair, ok? As veias têm outra característica interessante, que é o fato de não pulsarem, ok? As veias não pulsam. E elas funcionam como reservatórios de sangue. Então, vamos continuar aqui para ver se vocês entendem de uma maneira mais nítida sobre o que eu estou falando. Aqui eu trouxe da internet essa ilustração mostrando 3 tipos de vasos sanguíneos, né? Nós temos aqui na primeira ilustração uma veia, na segunda uma artéria, na terceira um vaso capilar, né? Então, a veia, olha aqui, as veias, gente, elas levam sangue para o coração, que vem de todo o corpo. As paredes das veias são finas, tá? São finas. Então, ó, vocês têm que comparar aqui a veia com uma parede mais fina do que da artéria. Compara a grossura da parede da veia e a grossura da parede da artéria, tá? Então, as veias, elas têm paredes mais fininhas. As artérias, gente, já são um tipo de vaso que leva o sangue a partir do coração, tá? Então, as suas paredes são mais espessas e dilatáveis. Então, gente, as duas têm capacidade de se expandir, né? Ou seja, de dilatar e de contrair. Tanto uma quanto a outra tem essa capacidade, tá? Porém, as artérias são de parede mais grossa, tudo bem? Os capilares já são vasos bem fininhos. Podem existir vasos capilares arteriais e vasos capilares venosos, ok? Eles têm a parede bem fininha e aqui está sendo representado, ó, mostrando uma célula do lado da outra, bem fininho mesmo, ok? Então vamos lá. Essa ilustração, gente, é uma ilustração que eu gosto muito porque ela mostra como é que funciona o sistema venoso, tá? Essa ilustração também está presente no livro de vocês, que é uma ilustração que mostra, olha aqui, as veias, elas começam mais nas periferias em direção ao centro, que é o coração, né? Então as veias começam mais fininhas, vão começando a engrossar, vão se encontrando com outras que vêm de outras partes, aí elas vão ficando cada vez mais grossas, ó, até se tornarem as maiores veias do corpo, né? E quais são as maiores veias do corpo? Veia cava superior e veia cava inferior, tá bom? As duas desembocando no coração. Vamos ver a próxima aqui. Ele está mostrando mais perifericamente ainda, né? Mais longe do coração, na mão. Olha as veias vindo aqui, ó, formando-se, né? Começando, se iniciando na mão, indo ficando cada vez mais grossas conforme elas vão atingindo o braço, e antebraço e braço. Vamos lá, falar mais das veias. As veias, gente, geralmente transportam o sangue já utilizado pelo organismo, tá? É um sangue rico em detritos e gás carbônico. Lembra que eu falei que o sangue é um meio de transporte, que eu falei lá na primeira aula, né? Sobre o sistema cardiovascular, que eu falei que o sangue, ele transporta, ele leva para as células oxigênio e nutrientes e ele traz de volta o quê? Gás carbônico e detritos. E quem é responsável por trazer de volta o gás carbônico e os detritos? As veias, tá?
As veias, elas têm um diâmetro que aumenta à medida que se aproximam do coração, tá? Elas têm válvulas, gente, no interior que elas fazem com que o sangue ele não tenha refluxo, tá? Então o sentido das veias é sempre único, não só das veias como das artérias. O sangue, gente, que passa por um vaso, ele não volta pelo mesmo lugar. Ele tem que continuar num sentido único. E quem é que manda nesse sentido único? Quem é que consegue fazer com que o sentido se mantenha único? São as válvulas, tá? Presentes dentro das veias. Quando as válvulas perdem a sua funcionalidade, as veias se dilatam. Então, vamos pensar em veias de algumas partes do nosso corpo que podem ter problema nessas válvulas, tá? Em algumas veias do nosso corpo. Por exemplo, em membros inferiores, tá? É comum as pessoas desenvolverem varizes em membros inferiores, em região perineal, né? Então, pode acontecer sim varizes em região pélvica, né? Internamente e externamente, e também nas pernas, né? Pernas e coxas, pode acontecer da gente ter varizes. Isso quer dizer que essas válvulas apresentaram falha, tá bom? Então, olha só. Eu gostei muito dessa ilustração que eu trouxe aqui da internet, ela é incrível. Por quê? O que ela está mostrando para a gente? Olha aqui de azulzinho, sistema venoso. Vamos olhar para esse pé. Vocês estão vendo que as veias são fininhas, quanto mais periférico, quando eu digo periférico, gente, isso aqui é o centro, porque aqui é o coração, tá? E aqui eu ainda considero mais central, porque estamos no tronco do corpo, não é isso? Tudo que é para fora do centro é considerado periférico. Então, estamos falando de periferia, mais longe aqui, longe do centro, periferia. Olha os vasos sanguíneos na mão, olhem os vasos sanguíneos dos pés, estão vendo? São fininhos. E aí eles vão se encontrando e formando vasos mais grossos, estão vendo? Formando vasos mais grossos até chegar à veia ilíaca, as veias ilíacas, ó, representando aqui as veias as veias que vão aqui, ó, para a perna, tá? Que vão não, que vêm, né? E aqui a gente tem veias, ó, das mãos, que vão ficando cada vez mais grossas, até se tornarem as veias subclávias, né? Que são veias bem grossas. Essas veias se encontram com as veias jugulares, ó. A veia subclávia se encontra com a jugular. E todo mundo se encontra aqui, ó. Vocês estão vendo? A rede venosa que vem de um braço e da cabeça, um lado de um braço e um lado da cabeça, se encontra e desemboca na veia cava superior. Outro braço e outra metade da cabeça desemboca também na veia cava superior. Tudo que vem da parte de baixo do corpo desemboca na veia cava inferior. Tá vendo? Então é de extrema importância que vocês entendam que as veias elas saem coletando, né? Saem coletando das periferias de todos os tecidos detritos e gás carbônico, e elas desembocam aqui no coração por meio de quem? Veia cava inferior e veia cava superior. Certo. Então tá, vamos para frente. Vamos começar a falar das artérias, tá? As artérias, gente, elas são, na maioria das vezes, as artérias são responsáveis por levar o sangue rico em nutrientes e substâncias essenciais como oxigênio às células. Acabamos de estudar as veias que trazem, né, a sujeira, o lixo e o gás carbônico. Vamos falar agora de quem leva a riqueza, a energia, tá? Quem leva os nutrientes e o oxigênio são as artérias, tá bom? As artérias fazem esse papel aí fundamental. Elas possuem, gente, paredes resistentes, formadas por músculo liso, tá? Um músculo que não é de movimentação voluntária, um músculo de movimentação totalmente involuntária, né? E elas transportam sangue sob alta pressão, né? E a ideia é que o fluxo seja rápido, fluxo rápido de sangue, para que
esse oxigênio e esses nutrientes atinjam todas as células o tempo todo. Vamos voltar nessa ilustração aqui, porque eu acho que ela é bem relevante para o entendimento dessa aula. Estudamos agora há pouco, falei para vocês, do sistema venoso. Vamos falar do sistema arterial. É ao contrário, tá, gente? As veias, elas trazem para o coração. As artérias levam a partir do coração para todo o corpo. Então, a primeira grande artéria que a gente tem é a artéria aorta, que sai daqui do coração. Vocês façam o jogo dos 7 erros e prestem atenção nas diferenças entre uma figura e outra, tá? Prestando atenção nessas diferenças, vocês vão aprender muito. Então, ó, aqui do coração sai a artéria aorta. A artéria aorta, ela vai se dividir, ó. Ela vai se dividir em duas porções principais, ó. Uma que vai para a cabeça, de um lado, e outra que vai para o braço direito. Aí, chega nesse momento aqui, a artéria aorta também vai se dividir, ó, para o lado esquerdo da cabeça e depois para o braço esquerdo. E aí, gente, ela vai se ramificando, vai ter, ela vem, ó, vem para o sentido abdominal, ó, passa pelo tórax, né, abdômen. Aqui ele está mostrando a artéria aorta passando pela frente, mas na verdade ela passa atrás aqui do coração, tá? É que ele colocou atrás, colocou na frente, mas é atrás, tá? Só para a finalidade didática mesmo. E aí, gente, ele está mostrando aqui para nós também que tem um momento, ó, que vem duas ramificações saindo daqui, uma para cada rim, tá? Duas ramificações arteriais indo uma para cada rim, né? E aí depois ela continua e essa artéria vai se dividir em duas, tá? Então são as artérias ilíacas. E aí a artéria ilíaca vai se ramificando para poder atender toda a necessidade de sangue da perna direita, e a artéria ilíaca esquerda vai se ramificar para atender toda a necessidade de sangue oxigenado e nutrido para o membro inferior esquerdo, tudo bem? Então, o sistema arterial leva para todas as partes do corpo, né, sangue cheio de oxigênio e nutrientes. Sistema venoso vai coletar das células todo o lixo produzido e gás carbônico e traz de volta para o coração. Certo? Olha aqui também nos rins, ó. Existem veias, ó, que saem dos rins também, né? E se ligam aqui à veia ilíaca, a veia ilíaca não, essa porção abdominal, né, da veia cava, e para poder desembocar na veia cava inferior. Tá bom, gente? Então vamos continuar aqui. Eu gosto muito dessa ilustração, porque a ideia dela é mostrar para vocês como é que funciona lá no nível celular. Aqui a gente mostrou de um jeito mais macro, né? Mas eu gostaria que vocês entendessem como é que isso acontece no nível microscópico. Como é que o sangue ele atinge cada célula do nosso corpo, né? Então, esse daqui é uma ilustração que tenta mostrar isso para nós, tá? Então, ó, vamos pensar. Tudo que é vermelho é artéria, ok? E lembrando que a artéria faz o quê? A artéria transporta oxigênio e nutrientes. Tudo que é azul é veia. Então, as veias transportam tudo que é produzido nas células, gás carbônico e detritos. Vocês estão vendo as células amarelinhas ao fundo? Amarelas e com seus respectivos núcleos, cada célula, uma do lado da outra, com seus núcleos, estão vendo? Elas estão aqui como marca d'água no fundo da figura. E nós temos também aqui uma terceira rede de vasos, né? Então a primeira rede é a vermelha arterial, depois a azul venosa e uma rede representada pela cor verde, chamada de rede linfática, tá? São os vasos linfáticos. Certo. Isto posto, vamos começar a entender essa figura então. O que acontece, gente?
a artéria, ela vai ficando fininha, fininha, fininha. E quando ela é muito fininha, ela é chamada de arteríola, tá bom? Então, arteríola. A arteríola vai se ramificar, estão vendo? Aqui ela se dividiu em duas, e aí ela vai se ramificar ainda mais. Esses raminhos são chamados de capilares arteriais, tá bom? Que são artérias muito finas, muito finas. Capilar da, da ideia de cabelo, de tão fino quanto um fio de cabelo, tá bom? É daí que vem a palavra. Então, a artéria capilar, a ideia dela é a seguinte, é fazer transbordar para fora da artéria. Então, aqui o vermelho onde eu estou apontando é a artéria. Transborda para fora da artéria oxigênio e nutrientes. E aí, gente, esse oxigênio e nutrientes, eles vão banhar as células. Vai dar um banho nas células. E as células vão pegar para elas só o que interessa. Oxigênio e nutrientes. E o que elas vão fazer? Elas vão jogar fora, tá? Elas vão jogar fora gás carbônico e lixo, detritos. E esse gás carbônico e os detritos vão ser absorvidos pelas veias, tá? Vão ser absorvidos pelas veias, olha, que elas têm aqui, ó, capilar venoso, né? Os capilares venosos são veias bem fininhas que vão absorvendo, e aí elas vão se tornando cada vez mais grossas, tá? Se transforma em vênula e depois vai se transformar em veia. Entenderam? Então, a artéria traz sangue rico em oxigênio e gás carbônico para as células, banha as células e as células pegam o que serve e joga fora o que não serve. E o que não serve é pego pelos capilares venosos que vão drenar para a rede venosa, certo? Tá, Patrícia, e essa rede aí de vasos verdes, os vasos linfáticos, servem para quê? Os vasos linfáticos, gente, servem para drenar todo o que as veias não deram conta. As veias não dão conta de drenar todo o líquido presente no espaço intersticial, ou seja, no espaço entre as células, tá? Então, os vasos linfáticos, eles captam todos esses líquidos que ficam sobrando aí. Mas nós vamos ter uma aula só de sistema linfático, ok? Então vamos falar agora, vamos começar a falar dos pulsos arteriais, né, gente? As artérias, conforme nós já estudamos, elas são fundamentais porque elas levam oxigênio e nutrientes, né? Alguns lugares do nosso corpo, deixa eu só voltar uma figura para mostrar uma coisa. Artérias, né? As artérias, gente, evolutivamente, as artérias foram desenvolvidas para ficar mais profundas, porque elas, se você for pensar, elas são mais importantes do que as veias, porque elas levam comida e levam oxigênio para as células. Sem artéria a gente não vive. Sem veia também não, mas sem artéria a gente morre muito mais rápido. Sem o fluxo arterial de sangue a gente morre bem mais rápido. E sem o fluxo venoso a gente ainda sobrevive um pouco, mas sem artéria a gente não sobrevive, nada. Né? A nossa sobrevida é muito pequena. Se o seu coração para de bater, a primeira coisa que vai começar a acontecer é morte celular generalizada, porque vai parar de receber, as células param de receber nutrientes e oxigênio, certo? Por isso, gente, por essa importância maior das artérias e das veias, elas são mais profundas, tá? Elas são mais profundas no nosso corpo. Elas ficam abaixo dos músculos. Só que, quando chega nas articulações, tem alguns lugares que elas são obrigadas a aparecer, né, de maneira mais superficial. E é aí nesse momento que a gente tem os pulsos, tá? A gente consegue observar os pulsos nesse momento, principalmente nas articulações, quando as artérias são obrigadas a passar mais superficialmente, tá? E aí, gente, esses batimentos arteriais, eles são palpáveis nas articulações. A gente tem alguns pontos que são principais no nosso corpo, tá?
que provavelmente vocês já devem ter estudado em outras disciplinas, né? Que são os pulsos do nosso corpo. O primeiro deles, o mais forte, é o pulso carotídeo, né? Que ele fica... eu pensei que eu tivesse uma ilustração aqui, mas não tem. O pulso carotídeo fica bem aqui, ó, na artéria carotídea, na região cervical, certo? Então, o pulso carotídeo é o que a gente usa de preferência nos pacientes, né? Quando o paciente está grave, ou quando a gente encontra uma pessoa na rua que passou mal, um dos primeiros pulsos que a gente tenta sentir, que a gente toca, é o carotídeo, né? Outro pulso que a gente costuma usar, que fica aqui na região, né, da dobra do braço, é o pulso braquial, tá? Nós temos também o pulso radial, que fica bem aqui na região do punho, certo? Na verdade, a gente tem um monte de pulso pelo corpo todo, gente. Eu trouxe só os principais aqui, o que a gente usa muito na assistência, tá? O pulso femoral também é muito bom da gente. O pulso femoral, ele é sentido bem aqui em região inguinal. Ele se refere à pulsação da artéria ilíaca, tá? Bem em região inguinal a gente consegue sentir. Eu recomendo que vocês façam esse exercício em vocês mesmos, tá? É bem importante que vocês tenham noção de como é que isso funciona. E que vocês sintam em vocês mesmos, porque quando você sente em você mesmo, você consegue sentir nos pacientes, é muito mais fácil para você sentir nos pacientes os pulsos, tá? E você, como técnico de enfermagem, você tem que ser craque em sentir os pulsos. Então você vai ter que ser bom no pulso radial, braquial, carotídeo, femoral. São os principais que a gente usa na assistência, tá? É lógico que esse femoral, por exemplo, já é um pulso que, se o paciente está consciente, né, não está grave, é um pulso que normalmente a gente vai evitar, porque está muito perto da região íntima. E isso pode ser mal interpretado, né? Então, se o paciente está bem, está consciente, a gente vai usar mais o pulso radial, braquial, carotídeo. Mas eu confesso para vocês que quando a gente está com pacientes graves em emergência, em UTI, esse pulso ele é super forte e ele é muito bom de se observar nos pacientes. Então a gente usa bastante esse pulso aqui, tá? O pulso proveniente aqui da artéria ilíaca, que é o pulso femoral, ok? Então tá, vamos continuar aqui. Devido à pressão existente no interior desses vasos, quando puncionados para a realização de exames diagnósticos e terapêuticos, deve receber uma compressão local por alguns minutos para evitar sangramento e formação de hematoma. Então, gente, a punção de artérias é uma coisa assim, que é privativa do enfermeiro puncionar a artéria. Técnico de enfermagem punciona a veia, tá bom? Técnico de enfermagem punciona veia. Puncionar artéria é privativo do enfermeiro, tá? Mas vocês vão estar sempre do lado e nos auxiliando. Desse modo, vocês já podem preparar quando for puncionar. O médico pedir um exame arterial, que tem que ser o sangue arterial que deve ser analisado. Nesse caso, o que você vai fazer? Você já prepara para o enfermeiro a agulha que ele vai precisar, pergunta qual agulha que ele vai usar, prepara a luva, né? Prepara óculos e pode preparar também material de curativo e fita, tá? E leva bastante gaze, bastante não, mas uma quantidade de gaze e algodão, porque vai ser um curativo, depois que a enfermeira ou o enfermeiro tirar a agulha, vai ser um curativo que vai sangrar forte, tá? É um sangramento que pulsa. Por quê? Porque é um sangramento proveniente de artéria, gente, que vem direto com a força do coração, tá? O sangramento, gente, de uma veia rompida é um sangramento que escorre. O sangramento de uma artéria rompida é um sangramento que esguicha, tá? E esguicha com ritmo cardíaco. Então vai esguichar fazendo psh, psh, psh. Gostaram da sonoplastia?
Então, entenderam? Sangramento venoso é diferente, é menos intenso e ele escorre. Sangramento arterial esguicha o, o, com o ritmo cardíaco. E aí, gente, é super perigoso um paciente que está sangrando por uma artéria. O risco de morte é muito maior. Ele pode sangrar até morrer e sangrar muito rápido por uma artéria, ok? Então, quando a enfermeira for funcionar uma artéria, você já se prepara, leva bastante material, tem que ser feito um curativo compressivo e bem forte, tá? Para evitar hematoma e evitar que o paciente sangre muito também. E agora vamos finalizar esta apresentação de slides falando do coração, né? Então vamos lá adiantar aqui os slides até chegar no coração. E o coração, gente, tem um formato bem diferente do que é romantizado e mostrado para a gente nas ilustrações, né, na vida fora. O coração tem um formato bem diferente e nós vamos mostrar daqui a pouco. Então vamos lá. O coração, gente, é a máquina da vida, né? É uma bomba muscular oca, né? Que tem dois movimentos de contração, dois movimentos, na verdade, né? De contração e de relaxamento. A ideia é apertar o músculo para que o que tem dentro daquele músculo, né? A gente falou que é um músculo oco, uma bomba oca. Então, o que tem dentro daquele músculo tem que ser apertado de maneira que, quando ele seja apertado, ele seja impulsionado, né, a sair do coração. E essa impulsão, né, essa pressão, essa força que ele faz para jogar o sangue para fora, ela é fundamental para manter o sangue sempre em movimento por toda a tubulação, ou seja, pelas artérias e pelas veias. O movimento de contração, gente, é chamado de sístole, e o relaxamento, a diástole, ok? O coração, gente, ele é localizado no mediastino, no centro da cavidade torácica, e ele é envolto por um saco fibroceroso de paredes duplas, né, chamado pericárdio. Vamos ver aqui uma ilustração. Então, gente, o local do tórax. Então, a gente tem aqui, ó, a seta está mostrando o tórax dessa pessoa, desse paciente, né? O local, a cavidade onde o coração está inserido é chamado de pericárdio, tá? Não, desculpa. O local é o mediastino. Mediastino é a cavidade, tá? É o buraco no tórax, onde está o coração, é o mediastino. Agora, gente, o saco que envolve o coração, tá vendo? Tem um saco fibroso aqui, é o pericárdio, ok? Olha lá, aqui a gente tem a ilustração, né, de um coração cortado no sentido sagital, tá? Vamos lembrar lá dos cortes, né, dos planos anatômicos que a gente estudou nas primeiras aulas. E aqui a gente tem um corte sagital, bem na altura do ventrículo esquerdo, né, o lado esquerdo do coração. Vamos lá. E aí, gente, a ideia é mostrar que o coração ele possui 3 camadas, tá? Possui 3 camadas. Então, gente, prestem bastante atenção. Epicárdio quando a gente fala em epicárdio, a gente já está falando do músculo cardíaco mesmo, tá? Então, é a camada mais externa do músculo. A camada mais no meio, tá vendo? Olha como é grossa essa camada de músculo aqui, chamada de miocárdio, a camada do meio do coração. Tá bom? É músculo, tudo músculo. A camada mais interna, ó, tá vendo? Camada interna, já na mucosa interna, é chamada de endocárdio. Tudo bem? Então vamos lá. Ah, tá. Mais uma coisa. Vocês estão vendo aqui, ó. Aqui ele está mostrando o coração inteiro, cortado, num corte sagital. Aqui, gente, está aparecendo um ventrículo, tá? Lembra que a gente falou que o coração é uma bomba muscular oca? Então, aqui é um ventrículo e aqui é um átrio, ok? O coração, ele possui 4 câmaras, tá? Ele é uma bomba muscular oca. Oco como? Não é um buraco só que tem lá dentro, tem 4 buraquinhos separados, 4
câmaras, sendo 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Cada átrio se comunica com seu respectivo ventrículo. Então, o átrio direito se comunica com o ventrículo direito e o átrio esquerdo se comunica com o ventrículo esquerdo, tá? Os átrios recebem o sangue que vem das veias, motivo pelo qual suas paredes são delgadas, ao inverso dos ventrículos, que, por projetarem sangue para as artérias, necessitam de maior força para vencer a resistência vascular, e por isso têm paredes mais espessas, tá? O que ele quis dizer aqui? Os átrios têm paredes mais fininhas, porque eles bombeiam sangue para mais próximo. Os ventrículos têm paredes musculares mais grossas. Olha aqui, átrio, parede muscular fininha, tá vendo? Ventrículo, parede muscular mais grossa. Porque a força que esse músculo tem que fazer é menor. A força que esse músculo tem que fazer é maior. Ele bombeia sangue para lugares mais distantes do coração. Esse aqui, o átrio, bombeia sangue para lugares mais próximos, então não precisa ser tão forte, tão musculoso. Já esse precisa ser mais forte e mais musculoso, ok? O coração, gente, se movimenta ritmadamente, tá? Tem que ter um ritmo, o coração. Para que a gente... Deixa eu só verificar aqui o volume, se está correto, para não estar fazendo uma apresentação sem volume e eu não estar percebendo. Deixa eu só... Acho que tudo bem. Aqui acho que dá para vocês ouvirem, né? 13. O coração, gente, ele se movimenta ritmadamente, tá? Aproximadamente 80 vezes por minuto. Então, vocês vão ver aí algumas referências variarem um pouco. Essa frequência cardíaca ela pode variar entre 60 e 100 batimentos por minuto, que acredito que seja a referência que a professora Ana Paula deu para vocês, de 60 a 100 batimentos por minuto. Mas existem referências que dizem entre 60 e 80 batimentos por minuto, tá? É só para vocês saberem que as referências podem se diferenciar. E quando vocês forem para estágio, vocês forem contar os pulsos dos pacientes, vocês vão sempre observar se esse pulso está variando entre 60 e 80 batimentos. Menos do que 60 batimentos, vocês se lembram? Significa bradicardia. Mais do que 100 batimentos, a gente vai considerar uma taquicardia, que apenas quer dizer que o coração está batendo mais rápido do que o normal, taquicardia, mais do que 100 batimentos por minuto. Bradicardia, menos do que 60 batimentos por minuto, quer dizer que o coração está batendo menos do que o normal esperado para um adulto, ok? Saudável. A média, portanto, é de 80 batimentos por minuto. E eles têm que ser rítmicos, tá, gente? Tem que ter um ritmo. Então é tum-tum, 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 tum-tum. Esse ritmo, ele não pode ser arrítmico, ele não pode ser desritmado, tá? Então, a pessoa que tem o coração que bate tum-tum, 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 tum-tum. Vocês repararam que não tem ritmo? Esse é meu último exemplo. Gostaram da sonoplastia? Esse último exemplo não tem ritmo, tá? O ritmo, ele na verdade é descompassado. Então, quando é assim, quando você verifica o pulso de algum paciente, ele tem um ritmo descompassado, você não demonstra, obviamente, que você percebeu algo diferente, você apenas anota, leva para sua enfermeira e posteriormente o médico e a enfermeira ou a enfermeira irão investigar por que esse ritmo está descompassado. Mas, a princípio, ele está indicando algum sinal aí de anormalidade, ok? De que alguma coisa aí não está indo muito bem. Pode ser nada grave, pode ser leve, o paciente pode só não ter se alimentado nesse dia, mas pode significar também que o paciente tem algum problema cardíaco,
tá? Então, isso tem que ser investigado, ok? Gente, essa ilustração está mostrando para gente uma vista externa do coração, bem diferente daquela romantizada que a gente vê por aí, né? Os coraçõezinhos, né? Coraçãozinho, vamos lá ver um coração aqui, para a gente se lembrar como é um coração, né? Como é um coração, como um coração é representado. Então, se a gente escrever coração, o que vai aparecer aqui nas imagens de coração? Ah, sim, olha só que lindo, super romântico, né? O coração, a forma que o coração é apresentado, né? Mas, na verdade, o coração é assim, tá? Então, é aquela coisa, né? Expectativa, qual é a expectativa? A expectativa é que o coração seja assim, não é? E a realidade é que o coração é assim, ok? E aí, por fora, o que a gente vê aqui? Músculo. Olha que interessante, que lindo, né? Músculo. O que mais que a gente vê? A tubulação mais grossa entrando e saindo do coração, né? Então, aqui a gente tem artéria, uma artéria pulmonar, né? Ela sai aqui ó, do ventrículo direito e, olha, ela vem aqui e ela bifurca para a direita e bifurca para a esquerda, né? Porque o sangue que sai daqui vai para os pulmões, então nós temos dois pulmões, um na direita e um na esquerda. Aqui nós temos, ó, o vaso mais grosso do nosso corpo, que é a aorta, né? Ela sai do ventrículo esquerdo, né? Ventrículo esquerdo para distribuir sangue para o corpo todo, né? E aqui nós temos, ó, a veia cava superior, que é uma veia, a maior veia do nosso corpo, que desemboca no átrio direito, né? Então, só para vocês terem uma ideia aí da vista externa do coração. O que mais que a gente vê do lado de fora do coração? A gente vê esses vasos aqui, ó, que irrigam o próprio músculo cardíaco, o próprio coração, tá? Então, ó, esses vasos, né? Quando é artéria, é chamada de coronária, tá? As artérias que levam sangue, cheias de oxigênio e nutrientes para alimentar o próprio músculo cardíaco, são chamadas de artérias coronárias, tá? Elas têm nome, elas têm localização. Aqui, por exemplo, a artéria coronária direita, que vem aqui, ó, irrigar todo o ventrículo direito, estão vendo? Olha que a artéria coronária descendente anterior, que vem aqui, ó, trazendo sangue para o ventrículo esquerdo, ok? Então, gente, quando uma pessoa infarta, o que é um infarto agudo do miocárdio? Uma doença tão conhecida que mata tantos brasileiros, né? Uma doença muito comum no Brasil e no mundo, né? Mas no Brasil é uma das principais causas de morte por doenças cardiovasculares nos pacientes. O que é isso? O infarto agudo do miocárdio é quando uma artéria dessas é obstruída. Quando ela é obstruída, ela pode ser obstruída por diversos motivos, mas o mais comum é gordura, tá? Pode ser que dentro da artéria, dentro do vaso, vamos olhar um vaso aqui para lembrar como é um vaso sanguíneo, né? Então, dentro do vaso da artéria, lá dentro do vaso, pode se juntar uma camada de gordura, vai juntando, uma hora que ela obstrui a passagem do sangue, o sangue arterial. E o sangue arterial, gente, que leva alimento, né, para o músculo, oxigênio, para o coração continuar batendo. E aí, ó, dependendo da altura que essa artéria ela é obstruída, vamos supor que ela é obstruída bem aqui onde eu estou mostrando com a seta. Olha, ela vai prejudicar a passagem de sangue para toda essa parte aqui, ó, do músculo, estão vendo? Agora vamos supor que a artéria ela foi obstruída aqui onde a seta está mostrando. Então ela só vai prejudicar essa partezinha aqui do músculo, desculpa, essa partezinha aqui do músculo que está sendo irrigada por esses vasos, ok? Então o infarto ele pode ter gravidades diferentes, de acordo com a quantidade de músculo cardíaco que ele afetou, ok? Então vamos lá. Vamos continuar falando aqui da sístole e da diástole, tá, gente? A sístole, portanto, é a contração do músculo, né? E que faz com que o sangue saia
né, vamos lá, olha aqui, ó, sístole, contração, saída de sangue para os vasos. Então, vocês estão observando, ó, aqui, né, tá mostrando 2 corações. Aqui é um átrio, átrio, ventrículo, ventrículo. Átrio, átrio, ventrículo, ventrículo. Vocês estão vendo que os ventrículos aqui estão contraídos e aqui eles estão mais relaxados. Estão vendo? Aqui, ó, o azulzinho aqui está menor, ou seja, contração muscular, azulzinho maior. Vermelhinho menor, vermelhinho maior, tá vendo? Menor, maior. E aí ele está tentando representar para a gente com essa figura que o músculo aqui ele se contraiu, ou seja, ele apertou, ele espremeu o sangue que estava dentro das câmaras e o sangue vai para o lugar onde ele consegue achar saída, né? Então, se o ventrículo aperta, o sangue que estava aqui dentro ele é bombeado para fora. Nesse caso, o sangue do ventrículo direito ele é bombeado para onde? Olha aqui, ó, tá vendo? Para as artérias pulmonares. Estão vendo? Que vão distribuir sangue para os 2 pulmões. O sangue do ventrículo esquerdo, ele vai bombear sangue para a artéria aorta. Estão vendo? A artéria aorta aqui. Ok? E o que é diástole? A diástole, gente, é o relaxamento dos ventrículos. No entanto, no momento da diástole, quem se contrai são os átrios. Olha eles aqui, os 2, eles se contraem. Por que eles se contraem? Porque a ideia é encher os ventrículos de novo de sangue. Aqui, os ventrículos se esvaziaram e aqui eles precisam se encher de novo para o próximo batimento cardíaco, ok? Então vamos lá. Aqui está mostrando de novo, né, as câmaras cardíacas, é outra vista do coração. É uma vista que mostra para a gente que o coração ele fica nessa posição dentro do tórax, então ele é levemente inclinado assim, e ele é rotacionado para a esquerda um pouquinho, bem pouquinho, tá? Se você olha o coração de frente, o que você vai observar? Essa parte aqui de baixo são os ventrículos, essas de cima aqui mais claras são os átrios, ok? E os vasos, os quais nós já conversamos, aqui tem mais detalhes, vocês podem estudar com calma depois, olhando todos os nomes aqui dos vasos. Aqui, gente, tem um corte coronal do coração, bem legal esse corte, porque ele mostra pra gente o quê? Ó, o ventrículo aberto, né? Esse ventrículo aqui, ele fica com essa carinha quando está fechado, aqui aberto, é oco por dentro. Aqui, ó, desculpa, eu falei ventrículo, né? Átrio. Agora sim, ventrículo. O ventrículo os ventrículos, né, os 2, o direito e o esquerdo fechados são assim, e aberto assim, ó, que a gente vê como é oco lá dentro, né? Para que o sangue possa encher mesmo essas câmaras, tá? Então, aqui outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é para essas válvulas, tá? Essas válvulas que existem aqui. Nós temos várias válvulas no coração. Essas válvulas, gente, são para não deixar que o sangue retorne. Então, o sangue que passou, que entrou aqui no ventrículo direito, ele, quando sair para cá, ele não pode voltar. O sangue tem que ter sempre o sentido unidirecional, tá? Então, se ele saiu, ele não pode retornar. E quem é que segura? A válvula. Ela se abre para passagem, mas se houver pressão para voltar, ela se fecha, ok? Mesmo princípio acontece com todas as válvulas, certo? Então vamos lá. Trajeto. O trajeto, gente, é sempre importante vocês terem noção de como é que funciona. Não só noção, mas saber de cor qual é o sentido do sangue dentro do coração, tá? Então vamos lá. O sangue, ele chega, tudo começa pelo átrio. Átrio, gente, quer dizer porta, tá? Então tudo começa pelos átrios. E começa, na verdade, pelo átrio direito. O átrio direito recebe sangue de quem? Da veia cava superior e da veia cava inferior. Então, tem 2 vasos bem grossos, trazendo o sangue do corpo todo, que a gente estudou na aula passada, lembra? Das veias, elas começam bem fininhas nas periferias, até que elas se engrossem, cheguem ao centro e, por fim, se tornem as veias mais grossas que nós temos no corpo, ou seja, as veias cava superior e inferior.
as duas desembocam aqui, no átrio direito. O sangue, gente, ele é bombeado para o ventrículo, desculpa, para o ventrículo direito. Então, átrio direito, ventrículo direito. Para o átrio bombeia sangue para o lado dele, para o ventrículo do lado dele. O lado direito do coração, gente, não se comunica com o lado esquerdo. Existe parede aqui no meio, tá? Essa parede não permite, olha aqui, ó, a passagem. Vocês estão vendo? Tem uma parede muscular aqui, não permite a passagem. Então, o sangue do lado direito do coração não se comunica com o lado esquerdo. E para onde é que vai o sangue que saiu do átrio direito? Desculpa, para onde vai o sangue que saiu do ventrículo direito? Vai para esse vaso aqui, ó. Estão vendo? Esse vaso vai bifurcar aqui, ó, e vai para o pulmão esquerdo e pulmão direito, ok? Lá no pulmão, esse sangue vai receber o quê? Oxigênio. Vai receber oxigênio e vai voltar por aqui, ó. Vai voltar por esses vasos que vocês estão vendo aqui, representados nessa ilustração, ó, tá vendo? Então, do pulmão esquerdo e do pulmão direito e pulmão esquerdo, desculpa. Todo mundo vai se reunir aqui, ó. Esse sangue todo que veio cheio de oxigênio dos pulmões vem chegando pelo átrio. Olha, tá vendo? Chegada. Então, o sangue chega no coração sempre pelos átrios. Então, o átrio direito mostra o sangue e ele recebe o sangue que vem do corpo. O átrio esquerdo recebe o sangue que vem dos pulmões, tá? Cheios de oxigênio. E aí, ele vai fazer o quê? Vai bombear para o ventrículo esquerdo. No ventrículo esquerdo, o que vai acontecer? O ventrículo esquerdo, gente, essa ilustração não está mostrando, mas o ventrículo esquerdo, normalmente esse músculo aqui é mais grosso. É mais grosso que o lado direito. Por quê? É o ventrículo que tem que bombear com mais força. Por quê? Porque quando ele bombear, ele vai ter que jogar o sangue para cá, para a artéria aorta, e a aorta tem que distribuir sangue oxigenado e nutrido para o corpo inteirinho. Ok? É isso. Esse é o sentido do sangue dentro do coração. Eu não vou ficar repetindo, porque vocês podem sempre voltar o vídeo caso não tenham entendido alguma parte e rever o que eu disse. Ok? Vou falar agora dos nomes das válvulas cardíacas mais importantes, as que eu falei agora há pouco, né, resumidamente, então vou falar agora com um pouquinho mais de detalhe. Então, ó, aqui entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós temos uma válvula. Então, o sangue vem de cá para cá, do átrio direito para o átrio esquerdo, e quando ele sente uma pressão para voltar, a válvula não deixa. Qual é o nome da válvula que separa o átrio direito do ventrículo direito? É válvula tricúspide, ok? Aí, quando o sangue está no átrio esquerdo, tá? Átrio esquerdo, e é bombeado para o ventrículo esquerdo, e essa ilustração já está mostrando a gente o músculo do lado esquerdo do ventrículo esquerdo mais grosso que do ventrículo direito, ó, estão vendo? É porque é assim que é de verdade. O ventrículo direito cardíaco, ele é mais grosso, porque ele tem que bombear sangue aqui, ó, para o corpo inteiro, na artéria aorta, né? Enfim, mas o que eu estava falando é sobre a válvula. Então, a válvula que separa o compartimento átrio de esquerdo do átrio do ventrículo esquerdo é a válvula mitral. É essa válvula aqui, ó. Está aqui dentro desses negocinhos brancos que vocês estão vendo, é a válvula mitral. É ela que não deixa o sangue voltar do ventrículo esquerdo de volta para o átrio esquerdo, ok? Gente, existem mais duas válvulas importantes que aparecem nessa ilustração aqui. Esta válvula é a válvula pulmonar, que não permite com que o sangue do átrio direito volte para os pulmões, ok?
Então o sangue ele vai ter sempre a direção única. Vai vir o sangue do pulmão, né, cheio de oxigênio, para o átrio direito. E aqui, gente, a válvula aórtica é uma válvula que faz com que o sangue que saiu daqui do ventrículo esquerdo não tenha condições de voltar pela aorta, tá? O sangue foi pela aorta, ele não pode voltar, essa válvula se fecha. Aí, aqui é uma pergunta bastante comum dos alunos. Patrícia, pode existir uma doença do coração nessas válvulas? Sim, pode acontecer de existirem doenças relacionadas ao funcionamento dessas válvulas. E aí, o que vai acontecer? Vai haver refluxo. Isso é que chama de sopro também, tá, gente? Sopro cardíaco é isso. É quando alguma dessas válvulas não está funcionando direito e aí o sangue, ele acaba voltando um pouquinho, tá? Isso é o sopro que o médico consegue auscultar quando ele põe o estetoscópio no nosso coração. Um cardiologista, ele é treinado, ele aprende na faculdade, nas especializações que ele faz, a observar qual o sopro da onde que vem. Ele desconfia, só na ausculta ele já desconfia de qual válvula que está com problema. Porque ele escuta o sopro, né? O barulhinho que faz quando o sangue, ele passou, mas voltou um pouquinho. Ok? Vamos lá falar sobre o conceito de grande e pequena circulação. Vocês viram que é uma aula que eu trouxe bastante ilustração, porque não adianta escrever muito, você precisa entender como é que funciona isso, né? Então, vamos falar do conceito de grande circulação, grande e pequena circulação. Então, gente, o que quer dizer? Eu trouxe essa ilustração que eu acho bem legal. Então, a primeira coisa, o coração, ele possui 4 compartimentos, no entanto, ele funciona muito de um jeito que a gente pode dizer o coração direito e o coração esquerdo, tá? Eles dois não se comunicam, o lado direito não se comunica com o lado esquerdo. E o lado direito, gente, vocês repararam que ele participa do quê? Ele recebe, ó, vamos pensar, aqui tem uma ilustração de um corpo, né? E aí você pode pensar que é um corpo que tem células na região da cabeça, células de toda a natureza na região da cabeça, na região dos membros e no interior, né, no tronco. Você tem células que precisam de oxigênio e nutrientes no corpo todo. Então, sangue venoso coletado, lembra, o sangue venoso vem carregado de oxigênio, vem carregado de gás carbônico e de lixo, ou seja, de detritos. Todo o sangue venoso do corpo inteiro, ele acaba se transformando no sangue que chega por onde? Na veia cava superior e na veia cava inferior. E desemboca, por sua vez, aonde? No átrio direito. Do átrio direito, esse sangue é bombeado para o ventrículo direito. Do ventrículo direito é levado para os pulmões, para receber o quê? Oxigênio, certo? Para receber oxigênio. E aí, dos pulmões, né, vem o sangue cheio de oxigênio que entra aqui de volta, ó, que entra aqui de volta de volta no coração por meio do átrio esquerdo. E do átrio esquerdo bombeado aqui para o seu vizinho, o ventrículo esquerdo, que por sua vez vai bombear para o corpo todo, né? Vai levar para o sangue, para todas as células do sangue, um sangue rico em oxigênio e nutrientes, ok? Gente, por que grande e pequena circulação? Se você for pensar, todo esse lado azul, ele acontece mais pertinho, né? Então, ó, é o sangue circulando do coração para os pulmões, coração, pulmão, tá? É a oxigenação do sangue no pulmão. Só que o lado rosa mostra que o coração ele tem que bombear para o corpo inteiro. Ele tem que bombear sangue para o corpo inteirinho, né? Então, esse lado, o lado rosa, representa o lado esquerdo do coração e é chamado de grande circulação. O lado azul, que está mostrando para gente como é que é a oxigenação do sangue, né? Que é o lado direito do coração,
que é feito pelo lado direito do coração. Então, aqui a gente tem a pequena circulação. Se você for pensar em termos de distância, o coração está bem pertinho dos pulmões, né? Então, pequena circulação e aqui, grande circulação. Ok? Outro detalhe importante que eu gostaria de trazer para vocês aqui do coração, e que eu também trouxe por meio de uma ilustração, sem muito desenho, sem muita figura, não, desculpa, sem muito texto, mas com uma figura, é a condução elétrica do coração, ok? O coração, ele funciona, né, por meio de batimentos que a gente conhece, mesmo que você nunca tenha estudado, você já ouviu o batimento do seu próprio coração, ou já sentiu o seu pulso, ou já ouviu quando você encostou o seu ouvido no peito de alguém, seja de uma criança, de um outro adulto, de um idoso. Quando você encosta o ouvido no peito de uma pessoa, no tórax, você consegue ouvir esses batimentos cardíacos, né? E eles, gente, eles são comandados por quem? Na verdade, gente, esse sinal é um sinal elétrico, tá? É um sinal elétrico que é transmitido no nosso coração. Esse sinal elétrico, ele provoca contração do músculo, ok? E onde é que o sinal elétrico começa? O sinal elétrico começa, gente, no nó sinusal. Então, a gente tem lá o sistema nervoso, ele tem um nervo que vem aqui e dá o primeiro sinal, tá? O sistema nervoso dá o primeiro sinal aqui, faz um tum-tum-tum, marca o passo do coração, tá? É um marca-passo natural que a gente tem, marca o passo, marca o ritmo, o tum-tum, 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 tá? Então, vem do sistema nervoso central, um nervo que vem aqui e marca o passo. Ok. Bateu o primeiro toque no nó sinusal, o que vai acontecer? O estímulo elétrico vai ser transmitido para os átrios, estão vendo? Um estímulo elétrico transmitido, ó, por meio desses prolongamentos, ó. Esses prolongamentos aqui, ó, que vão até, ó, pegam o átrio direito e o átrio esquerdo, tá? E aí, gente, um pouquinho desse estímulo atinge... Ah, tá. E o nó sinusal, né? Falei do nó sinusal, que é o primeiro nó aqui, que tem os prolongamentos. Aí um pouquinho, né, de sinal elétrico proveniente do prolongamento do nó sinusal bate aqui, ó, nesse outro nó super importante que existe aqui, ó, no átrio direito também, né? Mas já aqui próximo da divisão para os outros compartimentos do coração, que é um nó chamado nó átrio ventricular, ok? Esse nó possui alguns prolongamentos, ó, que se distribuem para os ventrículos, ok? O nó, gente, ele tem o primeiro prolongamento aqui, que é chamado tronco do feixe de His, tá? E aqui a gente tem essas fibrazinhas. Esse nó, ele vai se prolongando e vai se ramificando. Os raminhos menores são chamados de fibras de Purkinje, tá? E é assim, gente, que o sinal elétrico, ele bate aqui e ele é transmitido para todo o coração, tá? Então, quando você ouve o tum-tum, na verdade é um sinal elétrico que fez o músculo se contrair, ok? Uma coisa importante que eu gostaria de comentar aqui é que nós temos um exame, né? Existe um exame. Então, ficou bonitinho com esses corações nas laterais, né? Então, gente, existe um exame chamado eletrocardiograma. É um exame bem antigo, já na medicina, tá? Já tem mais de 100 anos de uso, mas ainda é um exame muito utilizado em medicina, para que o médico consiga fazer diagnóstico, ok? As enfermeiras também conseguem observar alguns sinais cardíacos e alertar o médico para uma posterior atitude terapêutica mesmo, né? Então, assim, o eletrocardiograma, ele capta esse sinal cardíaco, esse sinal elétrico do coração e ele desenha num papel, tá? E é lógico que pode ser impresso num papel, você pode só visualizar em tela.
e a partir disso você consegue observar se aquele batimento ele é normal ou se ele está alterado. A partir dessa alteração, o médico pode tomar as decisões que ele tiver que tomar em relação ao paciente, ok? O importante é vocês saberem que esses nós, né, eles transmitem um sinal elétrico que tem um padrão. Existe um padrão, né, esse sinal elétrico ele tem um padrão. E esse padrão, quando o paciente é normal e saudável, ele é sempre igual, é sempre do mesmo jeito. Então, a partir do momento que se conhece o padrão normal, quando foge da normalidade, você passa a entender o que é patológico, ok? Então, gente, quando o primeiro batimento é realizado no coração, significa que o nó sinusal ele está funcionando bem, tá? A gente até chama o ritmo de sinusal. E aí vai aparecer a primeira onda do eletrocardiograma, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro alguma ilustração na internet, tá? Eletrocardiograma. Para vocês terem uma ideia mais aproximada do que eu estou falando. Deixa eu pegar alguma imagem aqui. Alguma imagem que esteja correta, né? Vamos lá. Ele adora mostrar minha cara, né, gente? Mas não é minha cara que eu quero mostrar agora. Deixa eu fechar minha cara aqui, peraí. Essa figura aqui tá bem complexa. Vamos pegar uma mais simples. Aqui, peguei uma. Vocês estão vendo aqui essa ondinha chamada de P? Aqui ele está mostrando o padrão de uma onda, né, de eletrocardiograma. É assim que a gente observa o eletrocardiograma de um paciente normal, né? Então aqui vocês estão vendo a primeira onda, a onda P. A onda P significa o quê? Que o nó sinusal está funcionando bem. Então, quando o ritmo cardíaco desse paciente se inicia no nó sinusal e se propaga para o resto do coração, quer dizer que esse coração está funcionando com ritmo sinusal, porque o ritmo veio do nó sinusal. Como é que a gente percebe? Olhando aqui para a onda P, ok? Olhando para a onda P. Então, se existir onda P, quer dizer que o ritmo é sinusal. Aí, gente, tem esse negócio aqui chamado de complexo QRS. Então, é uma onda QRS. Essa onda, ela significa que o sinal elétrico saiu do nó sinusal, se propagou, atingiu as fibras de Purkinje e provocou a contração dos ventrículos. Então, essa contração mais forte que origina a sístole, né? Que origina a sístole, é uma contração forte. Lembra que os ventrículos, eles bombeiam sangue para mais longe, principalmente o ventrículo esquerdo que bombeia sangue para fora do coração, lá para o corpo todo. Lembra? Por meio da veia, da artéria aorta, não é isso? Então, precisa ser forte isso aqui. E aí, o que a gente observa? Uma onda maior, complexo QRS. E aí, gente, quando o coração ele volta, né, ele volta a ficar relaxado, quando ele se relaxa, esses músculos aqui dos ventrículos relaxam, aí aparece essa onda aqui, que é a onda T. Tudo bem? Então, esse padrão que vocês estão vendo aqui, ó, eu vou copiar ele para vocês verem, vou dar um print na tela e vou colocar aqui. Vou colocar aqui no Word para vocês verem. Vamos lá, vou colar e vou recortar. Vou cortar. Isso aqui que vocês estão vendo vou cortar e mostrar aqui para vocês grande. Isso que vocês estão vendo aqui é um batimento cardíaco normal, tá? Então, com onda P, complexo QRS e a repolarização, que é o T, ok? Então, isso tudo aqui é reflexo da eletricidade, né, que passa pelo coração por meio dos nós aqui, de dessa condução elétrica que acontece por meio do nó sinusal. Então, o primeiro estímulo começa daqui,
se propaga para o nó atrioventricular, que por sua vez atinge as fibras de Purkinje, produzindo a contração muscular cardíaca, ok? Então, gente, era isso, eu tirei a aula daqui, lógico que um monte de ilustrações vieram da internet, né? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham conseguido compreender. Espero que vocês tenham entendido aí o sentido do sangue dentro do coração. Gente, estou à disposição em caso de dúvida. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, estou à disposição no Teams, tá? No chat e nos horários lá que estão lá relacionados, os horários em que eu estou ao vivo também, caso vocês quiserem conversar comigo, ok? Gente, muito obrigada pela atenção, parabéns por terem chegado até aqui. Bons estudos para vocês.